Eu acho que essa crise, ou a última crise que a gente vivenciou e continua vivenciando, nos permite resgatar duas coisas importantes do ponto de vista do pensamento social alternativo, crítico, revolucionário. A primeira coisa delas é lembrar um fato objetivo, que a economia capitalista, a sociedade capitalista, tem como lógica de acumulação de capital um processo cíclico. Ou seja, não é uma linearidade nem crescente, nem estável, nem decrescente. A acumulação de capital se dá em ciclos. Significa o seguinte, que sempre após uma fase de crescimento, vem uma crise, e sempre após uma crise o capitalismo dá um jeito de se recuperar para manter a sua valorização. Então, é assim que ele funciona. Segunda coisa importante é que nos permite resgatar uma teoria realmente crítica que permite entender esse movimento dialético, contraditório, cíclico da economia capitalista, e a melhor que existe, foi construída até hoje, é a tradição marxista, com várias vertentes, várias interpretações, mas eu acho que o cerne está em Marx. Isso não significa que todas as crises serão iguais. Quais são as especificidades desta crise no meu ponto de vista? No meu ponto de vista, a especificidade é a exacerbação e aprofundamento da lógica de valorização do capital fictício. Sem entrar em detalhes quanto à precisão da categoria, o importante é deixar claro aqui, eu acho que se trata de uma lógica de valorização de um capital que se especializa, ele em si, na mera apropriação de valor. Ele diretamente não produz valor. Ele não faz parte não é o capital que investe em meios de produção, força de trabalho, gera mais-valia, acumula lucro, etc. Não é. Ele apenas participa da distribuição daquela mais-valia produzida. O problema é que quando uma grande parte do capital mundial, global, se especializa na mera apropriação do valor, uma menor parte se especializa na produção desse valor. E isso se manifesta na crise, porque não tendo que se apropriar para todo mundo, caem as taxas de lucro, o capitalismo entra em crise, foi o que aconteceu, o que vem acontecendo desde pelo menos 1 ano e meio no capitalismo mundial. Do ponto de vista que nos interessa, como é que o capitalismo classicamente corrige esses problemas? Ele desvaloriza aquele capital que tinha sido acumulado em excesso. Nesta crise, especificamente, ele tenderia a desvalorizar o capital fictício que foi acumulado em excesso. Só que o que a gente está vendo em termos de inclusive, implementação de política de gerenciamento da crise, é que a política dos capitalistas, a política dos governos centrais, inclusive de países periféricos dependentes, não é de deixar do capital fictício se desvalorizar para corrigir sua superacumulação, mas justamente retirar recursos de orçamento público, aumentando dívida pública para garantir a valorização desse capital fictício, por um lado. Por outro lado, ao mesmo tempo tentar implementar ou aprofundar reformas que já vinham sendo feitas desde os anos 90 para fazer com que a exploração do trabalho aumente, para que esse trabalho produza mais valor ainda, que possa referenciar aquele capital fictício que, no final das contas, não quer ser desvalorizado pela política e pela concepção tradicional do capital que está se estabelecendo tanto no centro como na periferia do sistema. Na tua opinião, o governo Lula, como lida dentro de todo esse contexto da crise do capitalismo? Ele diz que aqui viveríamos uma marolinha e tal. Qual é a tua análise com relação a isso? Como que o governo Lula lida com essas questões de superexploração do trabalho, por exemplo? Do meu ponto de vista, ele lida da mesma maneira que os outros. Não tem muito... não estou dizendo que não existam governos e projetos e processos alternativos no mundo. Existem. O que eu estou dizendo é que o caso brasileiro atual... A época Lula, o governo Lula, é muito menos do que aparenta ser, talvez. Ele não implementa medidas... o pouco que é feito, a perfumaria que é feita, é uma perfumaria no sentido de redistribuir um pouquinho daquele excedente, até como uma forma de controle social da própria consciência de classe, da classe trabalhadora. O que não se discute, que é o fundamental, e esse é o eixo, é o que define o modo de produção capitalista, é a relação social de produção. A superexploração do trabalho como lógica da economia dependente, a própria exploração do trabalho como lógica de uma economia capitalista, dependente ou não, isso não é nunca questionado. Isso é dado como um fato, não se discute, isso não é negociado, ao contrário, é aprofundado e, por isso que eu chamo de perfumaria, discute-se distribuição de migalhas. O que de fato, distribuir migalhas comparado com não distribuição de migalhas é sempre melhor. Mas eu costumo dizer que trata-se da seguinte disjuntiva. É a pergunta, você prefere 2 pauladas na cabeça ou uma? Com uma paulada na cabeça basta para você morrer. O Guder Frank trabalha muito essa ideia, né, de que para existir uma periferia tem que ter um centro. E ele trabalha também a ideia de que mesmo na periferia existe também um centro, que são
os espaços mais desenvolvidos, entre aspas, e a periferia. A gente percebe muito bem isso nos países latino-americanos. Haveria alguma possibilidade de se mudar essa conformação dentro desses novos processos que estão hoje em andamento na América Latina? Olha, duas coisas. É verdade que em função do desenvolvimento no sentido da complexificação das relações sociais de produção capitalista, na periferia, nas economias dependentes, colocam num nível de abstração menor, determinam uma heterogeneidade entre essas economias, que você lembrou o conceito de periferia diferenciada ou semi-periferia, mas eu ainda prefiro o conceito de subimperialismo, do Marini. Não que tenha muitas diferenças, mas a minha ideia é a seguinte: esses países, essas economias, o que significa na prática isso? Que existe uma autonomia relativa dessas sociedades, dessas economias, frente à dominação imperial. É uma autonomia, mas nunca nos esqueçamos, é relativa. O imperialismo segue dominando. Então essas economias, essas sociedades têm a possibilidade, se assim se propuserem, se os seus povos e governos assim propuserem, de colocar na mesa de debate, ou até implementar estratégias alternativas e críticas à própria lógica da dominação imperial. O meu ponto para voltar ao caso brasileiro, é que o Brasil não se propõe a isso. Se existe alguém propondo alguma coisa contra-hegemônica, contra-imperialista, anti-imperialista, autóctone, nacional, popular, revolucionário, o nome que queiramos, não está nesses países que cumprem essa função meio lá, meio cá. São países dependentes, periféricos mesmo, são processos que estão sendo impulsionados a partir dos seus povos, não vem de cima, ou melhor, vem de cima porque tem uma base popular, é uma criação do povo, é uma criação popular. São experiências, do meu ponto de vista, como na América Latina, Bolívia, Equador e Venezuela estão vivendo. O resto, Lula, Tabaré, Kirchner, a mesma coisa de sempre.